Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, né, pessoal, a mais uma aulinha aqui, né, uma aulinha super importante. Queridos, antes de mais nada, né, hoje nós vamos falar sobre ela, a Seix Gran Rio, uma das maiores bancas do país. Muitos concursos, né, pegam a Seix Gran Rio para organizar, né, as suas provas. Nós teremos a Seix Gran Rio fazendo talvez o que seja o maior concurso da história, que é o concurso do CNU, que é o concurso nacional unificado, em que vários órgãos vão estar. Você já deve estar sabendo, né, como é que vai funcionar o esquema desse concurso, que vários órgãos vão estar ali, né, fazendo um concurso só, e um concurso que vai servir para você disputar vaga em vários cargos, né, em vários órgãos. E aí vai ser bem interessante, né, pessoal? O concurso da Caixa provavelmente vai ser a Seix Gran Rio, a Transpetro, né, é a Seix Gran Rio, e há outros aí que agora me fugiram da memória, outros grandes concursos que provavelmente serão cobrados, né, organizados pela nossa Seix Gran Rio. Então, queridos, sejam todos muito bem-vindos. E agora que a gente vai fazer, né, uma breve revisão de como cai a língua portuguesa na nossa prova na Seix Gran Rio. Primeiro aqui, né, pessoal, uma questão que sempre cai nas nossas provinhas quando você vai fazer a Seix Gran Rio, que é a questão de conjunção, né? Queridos, é preciso, portanto, que haja uma conscientização da importância de uma conduta ética. Está no parágrafo 5 do texto, não tem por que a gente colocar o texto aqui, tá? Não tem necessidade de a gente colocar o texto aqui. Mas, pessoal, é preciso, portanto, queridos, o portanto, para quem já está fazendo o nosso curso, quem está na nossa plataforma lá, com tudo que você precisa ter para passar em qualquer prova, em qualquer concurso público, essa questão aqui, a galera, pô, essa aí, tranquilo, já marca, já vai para outra. Por quê? Quando eu fui dar a aula para vocês de conjunção, o que eu falei para vocês? Que conjunção é uma mistura de você colocar ali um pouco de decoreba, mas também entender que você tem ali a possibilidade de também de interpretar. Então é uma mistura de você interpretar um pouco, contextualizar o sentido que aquela conjunção está sendo empregada das frases, né? E também, né, colocar ali a sua decoreba, né? Tem que decorar. E eu pedi, praticamente durante a aula, implorei para que você decorasse 4 grupos de conjunções. Das conjunções coordenativas, você tem que decorar as adversativas e as conclusivas. E do grupo das subordinativas, eu pedi muito para você decorar as causais e as concessivas. Então eu queria muito que você decorasse a adversativa e conclusiva, que são as coordenadas, conjunções coordenativas, e as causais e concessivas, que são conjunções subordinativas. Gente, nós temos 14 grupos de conjunções, 5 das coordenativas, mais 9 nas subordinativas. Então, eu pedi para você decorar só 4, cara. Das 14, 4. E aí você vai ver que o portanto vai te dar uma ideia de conclusão, que é o logo, portanto, por isso, então, assim, por conseguinte. Ele estudou muito, portanto, estava muito confiante para a prova. Logo, portanto, por isso, então, assim, por conseguinte, estava muito confiante para a prova. Então, nós temos uma conclusão ali. O gabarito só pode ser a letra D.
Depois você tem a palavra destacada, atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Opa, top, hein? Vamos lá. A maioria das regras de convivência entre funcionários e gerentes deve seguir princípios éticos relacionados à missão da empresa. Queridos, ele quer correta? Aqui atende às exigências, então ele quer a correta. A maioria das regras de convivência entre funcionários e gerentes deve seguir. Queridos, qual é a regra básica de concordância verbal? O verbo precisa concordar com o sujeito, mas aqui o sujeito tem a maioria das regras. Quem é que deve seguir princípios éticos? A maioria das regras. Queridos, você poderia colocar deve concordando aqui com a maioria. A maioria deve seguir. Mas se você colocasse aqui devem, a maioria das regras devem seguir concordando com regras, também estaria correto. Então, há duas formas de você escrever esta frase aqui. Com o verbo no plural, concordando com as regras, ou com o verbo no singular, concordando com a maioria. Não pode esquecer. Quando você tiver um sujeito que vai te dar uma ideia coletiva, às vezes uma ideia fracionária, seguido de um adjunto adnominal ali, a maioria dos alunos, a maior parte da população, a maior parte dos estudantes, a maior parte dos concurseiros, a maior parte dos candidatos, 1/3 dos concurseiros, né? 1/3 dos alunos. Quando você coloca uma ideia coletiva, uma ideia fracionária, seguido desse adjunto adnominal, você tem a dupla concordância. Você pode concordar com o termo, com o adjunto ou com o núcleo ali, que no caso ali é a maioria. Então, cara, a letra A tá 100% certa. Provavelmente vai ser o nosso gabarito, né? Olha a letra B. A multidão presente nas manifestações populares precisa seguir alguns princípios de segurança para que não hajam acidentes. Queridos, aqui mais uma vez aparece ele, coisa que sempre vai aparecer, esse concordância verbal talvez seja o top 1 das provas da SESGran Rio. Sempre tem uma questão de concordância verbal na SESGran Rio. E uma das questões que mais são cobradas ali é essa questão do verbo haver. Queridos, toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, ele vai ser um verbo que a gente chama de verbo impessoal, que é sem sujeito e sem plural. Então é para que não existam acidentes, então é para que não haja acidentes. O verbo haver no sentido de existir não pode esquecer, tá? O verbo haver, quando estiver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, ele é um verbo impessoal. O que é verbo impessoal? Sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Já cuidado que o verbo existir, ocorrer e acontecer são verbos pessoais. Esses verbos têm plural sim, tá? Porque não tem o verbo haver, então a letra B se eliminou. Fui eu que levou, pelo amor de Deus, não. Eu levei. A maior punição. Mais de uma empresa de tecnologia tem. Queridos, a expressão mais de um precisa te dar uma ideia com o verbo no singular. Esse verbo precisa ficar no singular. Então, o tem com acento circunflexo, ele representa o plural. Eu sei que o mais de um, na nossa cabeça, são 2, 3, 4, 5, 10, 20, mas isso não, tá, pessoal? Isso é só na nossa cabeça mesmo, porque para a gramática, mais de um vai te dar um verbo no singular, a não ser que você tenha uma ideia de reciprocidade. Mais de um jogador se agrediram. Como dá essa ideia de reciprocidade, né? Um agrediu o outro, um agrediu e o outro foi agredido mutualmente, né? Então é porque ele tem ali a reciprocidade. Aí vai ser plural, mais de um jogador se agrediram, se cumprimentaram, se entreolharam. Mas o mais de um normalmente vai te dar esse verbo no singular, coisa que vai fazer você eliminar a letra D. E o gerente, o diretor de pessoal e eu
por ordem dos proprietários da empresa, foram. Pessoal, tem eu ali, né? O diretor, o gerente e eu fomos. Tem o eu, pô. Então, se não tivesse o eu ali, fosse o gerente e o diretor, aí eles foram. Agora, o gerente, o diretor e eu, nós fomos. Se tem eu ali no meio, nós fomos. Então, gabarito letra A, com certeza, não vai ter dúvida, né? Número 13. Olha, número 3. O emprego da vírgula, vírgula, hein? Está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Olha só, a vírgula. Cara, olha aqui, ó, questão de conjunção, questão de concordância, questão de pontuação, uso da vírgula. Isso cai o tempo todo. Vocês não têm ideia do quanto isso cai em prova, tá, pessoal? Só vou apagar isso aqui, já sabe, 2023, Banrisul, não precisa mais disso, só para eu ganhar mais espaço aqui, tá? Para conseguir dar um enterzinho aqui, que vírgula sempre é uma coisinha aqui que demanda um pouco mais de atenção, né? Vírgula sempre demanda um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de atenção, né? Veja, olha só. A capacidade do empresário de manter um bom relacionamento entre gerentes, funcionários, clientes e fornecedores de produtos é uma das condições para uma organização conseguir o êxito esperado. Aí você fica, caramba, professor, tem alguma coisa de errado ali? Aí você vê a outra. A preocupação com o comportamento dos funcionários deve ser constante para assegurar que eles tenham seus direitos garantidos. Aí você vê, caramba, professor, será que tem alguma coisa ali errada? Aí você pula. O gerente daquela organização admitiu que, durante o período de maior contaminação da pandemia do coronavírus, precisou contratar novos digitadores para realizarem serviços urgentes em sua instituição. Aí, mais uma vez, você fica um pouquinho na dúvida. Você vê que são erros, já comentei, erros sutis, mas vamos lá. Os administradores da empresa reconheceram a importância de realizarem com muito cuidado a inspeção em todos os espaços destinados ao atendimento dos clientes. Você vê também uma questão mais ou menos, né? Você vê a letra E. Os empregados das instituições, considerando o seu compromisso como cidadãos, procuram respeitar as leis estabelecidas para o bom comportamento no meio social em que vive. Aí você também fica na dúvida. Então você vê que não dá para você matar. Por que eu não respondi nada aqui e deixei você em dúvida com todas, né? Porque não dá para você matar uma questão de pontuação sem ter um conhecimento sintático. O que eu quero dizer com isso? Aquela ideia de você fazer a pontuação, a vírgula é uma pausa para respirar. Meu irmão, pausa para respirar é descanso. Vírgula é outra coisa. Tá? Você gosta de pausa para respirar. Onde você parou para respirar aqui e não viu vírgula? Você vai marcar o quê? Pô, nenhuma, né? Então, não caia nessa falácia, não. Vamos lá fazer direito. A capacidade do empresário de manter um bom relacionamento entre gerentes, funcionários, clientes e fornecedores de produtos, essas duas vírgulas estão corretas. Agora, essa vírgula aqui não. Por quê? Queridos, o que é uma das condições para uma organização conseguir êxito esperado? A capacidade do empregado, tudo isso aqui é o sujeito. Essas vírgulas aqui, pessoal, está separando gerente, funcionário e cliente. Quando você tem termos de mesma função sintática que não estejam ligados pela conjunção E, você tem que separar por vírgula. Então aquelas vírgulas ali estão certas, mas essa última vírgula está errada. Porque eu não posso separar o sujeito do verbo com vírgula. Aquele sujeito não pode estar separado do verbo ser ali com vírgula, por isso que está errado. Agora, a preocupação com o comportamento dos funcionários deve ser constante. Essa vírgula aqui, ela é facultativa. Eu posso colocar ela ou não, para que eles tenham seus direitos garantidos.
Queridos, garantidos aqui seria um predicativo do objeto. Essa vírgula aqui está incorreta. Eu não posso separar o predicativo do objeto com vírgula. Tá legal? Para assegurar que eles tenham seus direitos garantidos, que eles os tenham garantidos, né? Então eu não posso separar o predicativo do objeto com a vírgula. Então aquela vírgula está incorreta. O gerente daquela organização admitiu que, queridos, durante o período de maior contaminação do coronavírus, aqui nós temos um adjunto adverbial de tempo. Querido, o adjunto adverbial de tempo, quando ele vem deslocado, quando ele vem no meio da frase, ele precisa ser isolado por vírgula. Isso requer uma vírgula antes e uma vírgula depois dele. Precisava uma vírgula aqui. Então, tá errada também. Então, eliminou A, B e C. Os administradores da empresa reconheceram a importância de realizar com muito cuidado a inspeção. Pessoal, quem realiza alguma coisa, é verbo transitivo direto. A inspeção é objeto direto. O que eu poderia fazer era o seguinte, ou eu tiro essa vírgula, ou eu coloco uma vírgula aqui também, isolando esse adjunto adverbial aqui, ó. É igual a questão na letra C. Um adjunto adverbial, caso ele venha colocado no meio da frase, ele não pode ter só uma vírgula. Ele tem que ter uma vírgula antes e uma depois dele. Ele tem que estar isolado por vírgula. Por isso que você elimina a letra D. E a letra E não tem nenhum erro. Beleza? Porque a frase é: os empregados das instituições procuram respeitar as leis estabelecidas para o bom comportamento no meio social que vivem. No meio dessa frase, eu intercalei essa oração aqui, por isso que ele marcou essas vírgulas. Tá tudo certo na letra E. Número 4. O pronome oblíquo ato em destaque está colocado de acordo com a norma padrão em, ou seja, ele quer a correta. Vamos lá? Diz assim, ó. Interessante, ó. Ele quer a correta, né? A conduta ética. E essa questão aqui já é um pouco mais difícil, ó. Mas vamos lá. A conduta ética deve ser desenvolvida nas empresas por seus funcionários para que conservem-se solidários. Essa questão aqui é tranquila, pessoal. O para quê é uma conjunção subordinativa que vai dar aquela ideia de finalidade. Ou seja, a conduta ética deve ser desenvolvida nas empresas por seus funcionários, mas com um objetivo, com uma finalidade, com um intuito. Então aqui nós temos uma ideia de finalidade, de objetivo, certo? Temos uma ideia de finalidade ali, para que e tudo mais. Então temos uma ideia de finalidade, né? Então para que ali vai te dar essa ideia de finalidade, para que conservem-se e tal. Esse para que é uma conjunção. Quais são as principais conjunções subordinativas? Lembra? Palavras negativas, né? Nariz, ó. Precisava de mais espaço aqui, vou apagar essa merda aqui. Não preciso disso. Ó, as principais conjunções, as principais palavras atrativas. Os principais fatores de próclise, palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e as conjunções subordinativas. Essas palavras são fatores de próclise. Então não é para que conservem-se, né? É para que se conservem. O C tem que estar antes do verbo porque eu tenho um fator de próclise ali. Letra A você eliminou. Letra B. No último congresso de profissionais de educação, consideramos a discussão sobre ética tão motivadora que decidimos que no próximo ano incluiremos-la. Queridos, é o seguinte, incluiremos no próximo ano
eu incluirei, tu incluirás, ele incluirá, nós incluiremos. Isso aqui é o futuro do pretérito. Incluiremos? Não, do presente. Então ali nós temos um futuro do presente. Queridos, presta atenção para você nunca mais errar isso aqui. O futuro do presente, nenhum futuro, nem futuro do presente, nem futuro do pretérito, nenhum futuro admite a ênclise. Então eu não posso usar a ênclise em verbos no futuro. Você viu o verbo no futuro, colocou o hífen depois dele, você já está errado. Marca como errado. Então eliminou a B. Desde que também é uma conjunção subordinativa, como o para que. Só que o para que é uma conjunção subordinativa que vai te dar uma ideia de finalidade, desde que tempo. Mas é uma conjunção, então tem que ser desde que se implantou, porque é um fator de próclise. E depois, na sessão de abertura do simpósio, destinada a discutir a importância das tecnologias de informação, o responsável pelo advento apresentou programação, mas isso não, querido, não é uma palavra negativa. Fator de próclise não nos deixou, né? Então tá errado também a letra D. Então só pode ser não nos deixou. Então só pode ser a letra E, né? Incentivá-los. Então só pode ser a letra E, correto? Depois vem aqui a número 5, que diz assim, ó. Vou tentar diminuir um pouquinho essa letra aqui. Já tá pequeno. Porra. Piorei tudo. Melhorou, né? Olha que interessante. Ué, gente. O troço fechou aqui do nada. Animal. Ué. O negócio fechou do nada aqui. Que loucura. Ficou tudo preto, mas agora voltou, não voltou? Eu, hein? Cada uma. Computador tá... Cara, trabalhar com computador é uma coisa que realmente às vezes me irrita, cara. O computador ele tem vontade própria, ele fala, vou parar. Aí para e foda-se. Entendeu? Ele sempre tem vontade própria, vou fazer merda. Aí ele vai e faz. Tranquilamente, aí você fica na merda aí com cara de boba, né? Queridos, vamos lá, mais uma questão. Questão de crase. Cara, se você vai fazer uma prova da Sage Gran Rio e você não sabe crase, você não vai fazer uma prova da Sage Gran Rio. Não é possível. Não é possível. Entendeu? Vamos lá? Vamos entender? Questão número 5. O acento grave em indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão? Ou seja, ele quer a correta. Qual é que está de acordo com a norma padrão? Qual que está correta ali? Vamos ver. E diz assim. A conclusão dos projetos da empresa durante o ano de 2020 foi realizada à custa de muito empenho. Querido, à custa de, à espera de, à procura de. Pessoal, isso aqui é uma locução prepositiva. É aquelas locuções que terminam com preposição à custa de, à espera de, à procura de. Queridos, é uma locução, no caso é uma locução prepositiva, mas nem precisaria saber que é prepositiva. Queridos, quando você tem uma locução que seja prepositiva, adjetiva, adverbial ou conjuntiva, essas conjunções, quando elas estiverem centradas em uma palavra feminina, que no caso é a custa, né? Essas locuções precisam estar com acento grave indicativo de crase. Então, parece que na letra A está tudo certo. Porque a letra B? A preocupação da empresa com os funcionários destinados a catalogar. Pelo amor de Deus, catalogar é verbo. Ninguém vai colocar crase diante de verbo. É impossível, não pode ter crase diante de verbo. Elimina.
Letra C, a valorização da ética em uma instituição é uma oportunidade de integrar todos os funcionários nos mesmos objetivos que se aplica a diversas situações. Queridos, presta atenção aqui. Quando você tiver o a no singular seguido de uma palavra no plural, você não pode ter a crase de jeito nenhum e você já deve ter ouvido, já deve ter visto minha aula de crase e já deve ter lembrado para você, né? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Então não pode ter crase aqui de jeito nenhum. O conjunto de valores individuais ou coletivos que orienta as relações sociais deve garantir o cumprimento daquilo que é esperado por toda a comunidade. Queridos, você tem comunidade como uma palavra feminina. O que você faz? Por todo, né? O setor, sei lá. Regra básica de crase, você toca a palavra feminina para a masculina, se o A se tornar AL, tem crase. Se não se tornar, não tem, acabou. Então, nada de crase aqui. Mesma coisa aqui, alcançar a realização, alcançar o sucesso. Virou AL? Não, então tem crase? Não, gabarito, letra A. Questão muito tranquila, né? Questão 6. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada está corretamente empregada em... Ele quer a correta, vamos ver. Os estudiosos na área de tecnologia e as empresas de desenvolvimento de softwares estão interessadas. Não, né, pessoal? Pô, por favor, né? A essa altura do campeonato, você não vai escrever um negócio desse, né? Pessoal, você tem uma palavra masculina aqui, os estudiosos. E as empresas. Você sabe muito bem, quando você tem masculino e feminino, quem é que prevalece? O masculino. Estão interessados. Ah, estão interessadas. Não vai pra merda você. Aqui. As instituições escolares encontraram bastantes motivos. Queridos, ele quer a correta, vai ser a letra B, né? Ah, Léo, por que é bastante? Queridos, qualquer palavra que você coloca no lugar do bastante ali vai entrar no plural. Bastantes motivos, muitos motivos, vários motivos, suficientes motivos, variados motivos, diversos motivos, muitos motivos, poucos motivos. Qualquer palavra que você coloque ali vai entrar como uma palavra variável. Queridos, motivo não pode esquecer, pelo amor de Deus. Motivos é um substantivo. Quando você coloca o substantivo no plural, você tem o bastante ali no plural também. Então, o gabarito só pode ser a letra Então, o gabarito ali, só para responder uma mensagem aqui, o gabarito ali só pode ser a letra B, né? O acesso a empregos formais e a redução das taxas de pobreza precisam ser abordados. Pessoal, pelo amor de Deus, né? O acesso precisa ser abordado. O acesso a empresas formais e a... Ah, não. O acesso à empresa e a redução, né? Tô corrigindo errado aqui, tô fazendo merda. Mas precisam ser abordados. Mais uma vez, você tem acesso que é masculino e redução que é feminino. Prevalece o masculino, pô. O acesso e a redução precisam ser abordados. Ó, a preocupação com o aparecimento de novas pandemias tem se tornado extremamente a preocupação tem se tornado imperativa. Preocupação é singular, pô. E os empresários compraram uniformes azuis marinhos. Queridos, não. Azul marinho. Tá lá na aula de concordância nominal. Azul marinho.
e azul celeste. Não tem plural. Compraram uniformes azul marinho. Não tem plural. Azul marinho e azul celeste. Não tem plural de jeito nenhum. Gabarito, letra B. 7. O emprego da vírgula, de novo vírgula, está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Vamos ver. E aí vai ter aqui. Caso sejam priorizadas medidas de proteção ao meio ambiente, a substituição dos lixões por uma forma adequada para tratar o lixo seria benéfica. Será benéfica. Ó, caso sejam priorizadas medidas de proteção ao meio ambiente, a substituição dos lixões por uma forma adequada para tratar o lixo será benéfica. Queria dizer essa vírgula aqui, que é correta, não consigo ver nenhum erro na letra A. Nós temos uma oração subordinada condicional aqui. Então, nós temos uma expressão adverbial aqui. Essa expressão adverbial, quando ela vem deslocada, quando ela vem no início, ela pode ser separada por vírgula. Tá tudo certo. B. Em todo o mundo, há uma preocupação com a maneira de descartar o lixo. Por isso, queridos, a oração conclusiva, ou por isso é uma conjunção conclusiva, tem que ter a vírgula antes dela e não depois. Beleza? O aterro sanitário apresenta inúmeras vantagens, como a redução... Ó, mesma coisa aqui. A conjunção aqui não é mais conclusiva, é adversativa, mas a vírgula é antes, como a redução da poluição. Porém, há desvantagens. A vírgula é antes da conjunção, não depois. O lixo eletrônico encontrado em televisor, ó, não teria como você colocar essa vírgula aqui. Aí depois sim. O lixo eletrônico encontrado em televisores, rádios, geladeiras, celulares, pilhas, compromete a saúde pública. Só essa aqui que está errada, tá? O lixo hospitalar decorrente, ó, do atendimento médico a seres humanos ou animais acarreta muitos problemas. Pessoal, acarretar, veja bem, o que acarreta muitos problemas? O lixo hospitalar. É o sujeito. Eu não posso colocar uma vírgula só separando o sujeito do verbo, cara. De jeito nenhum, hipótese alguma. Olha só que questão tranquila. Olha que normalmente questão de pontuação ela é mais difícil. Mas, queridos, a 6 Gran Rio em língua portuguesa não é uma prova difícil. Pelo contrário, ela é uma prova bem mais fácil do que normalmente a gente encontra. Muito mais. Vamos para 8. Mais uma de crase, ó. Questão que sempre cai, cara, não tem jeito. Sempre cai crase nas provas da 6 Gran Rio. Aí você vai para uma prova da 6 Gran Rio sem saber concordância, sem saber pontuação, sem saber crase. Aí você tá, pô, pedindo arrego, porque você cai em todas, pô. Você tem que saber, entendeu? A prova da 6 Gran Rio é muito previsível, sabe? Muito previsível. Veja, olha só. A falta de incentivo direto a setores destinados a reciclar lixo. Queridos, reciclar é um verbo e não se usa crase diante de verbo, pelo amor de Deus, só vai usar crase diante de palavras femininas. Verbo é feminino, não pode. A indústria brasileira de informática cresce a uma taxa. Pessoal, vai pegar a palavra taxa, que é a palavra feminina, e vai substituir por uma palavra masculina. Cresce a um nível. Cara, você pegou a palavra feminina, substituiu por uma masculina. Vai ter crase se o A se tornar AL. Senão não tem. Então elimina B. Letra C vai eliminar facilmente também, porque já falei A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Agora escuta o que eu estou falando, pelo amor de Deus. A no singular, palavra no plural, nem a pau. A outro dia a menina me chamou lá no Instagram, aí falou assim, aí tinha uma questão, né? Falar, sei lá, se dedicou às novas áreas da vida. Aí perguntou se tinha crase ali. Eu falei, tem, pô.
Ela, pô, professor, mas você não falou que não tem crase diante de palavra no plural? Cara, se eu tivesse como atravessar a terra e dar um soco na cara daquela filha da mãe, eu falei, ô, jumenta, quando foi que eu falei isso? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Eu tô dizendo que não tem crase diante de palavra no plural? Claro que não, pô. O que eu tô dizendo é, se o a estiver no singular e a palavra estiver no plural, você não vai colocar a crase. Então não me irrita. Pô, preste atenção na aula. Porque não é possível. Porque tem gente, cara, que não adianta. Tem gente que pode pegar o melhor curso do mundo que parece que, meu irmão, botou a aula, vira uma coisa de doido. Impressionante. Outro dia mesmo a menina veio me procurar lá no Instagram também. Professor, não entendi essa questão. Quem tá na plataforma aqui vai entender o que eu tô dizendo. A questão era uma questão de adjetivo. Aí era um adjetivo que estava qualificando, se eu não me engano, sei lá, estava qualificando o numeral, ou seja, era um adjetivo que estava qualificando uma palavra, que é a função do adjetivo. Essa palavra não era o substantivo. E aí ela virou para mim e falou, pô, professor, mas eu aprendi que o adjetivo sempre vai fazer referência a um substantivo. Sempre vai caracterizar um substantivo. Eu falei com ela, você assistiu aula na plataforma? Ela assistiu. Eu falei, assistiu não. Eu falei, não assistiu mesmo? Não é possível. Se você falar que você assistiu minha aula e repetir isso, eu vou me enforcar aqui agora. Ela ficou rindo, professor, será que eu confundi? Eu falei, não é possível que você confundiu. Você não assistiu a aula. Porque eu sei que depois de 1 hora e meia assistindo a uma aula, você pode até ficar meio, porra, caralho, aula, cansei, e vai passar uma informação despercebida. Mas quem tá aqui na plataforma e já assistiu a minha aula de adjetivo, cara, isso é a primeira coisa que eu falo na aula, é a primeira coisa, eu abro a aula falando, ó, acabou, esquece que esse negócio de adjetivo só se refere a substantivo. O adjetivo pode se referir a várias classes gramaticais e dou exemplos. Vários exemplos. E aí, cara, isso com 1 minuto de aula. Meu irmão, assistindo 1 minuto de aula, a menina já não pegou a informação, pô. Aí, meu irmão, aí você tem que pedir arrego também, né? Aí outro dia eu tava conversando com um professor amigo meu, que tinha um menino discutindo com ele lá no Instagram, uma dica que ele deu. Eu falei, irmão, não esquenta a cabeça com isso não, cara. Tem gente que não passaria na prova nem se você desse o gabarito pra ela. Você dá, toma, o gabarito é esse aqui, ó. E a pessoa vai dar um jeito de marcar errado no cartão de resposta. Então, pelo amor de Deus, o que eu tô dizendo é a no singular, palavra no plural, crase nem a pau, não inventa. Ah, não pode ter crase palavra no plural, pô, tá de sacanagem. Letra D, gabarito, né? Leva à liberação, pô, leva ao aumento. E aqui, né, pessoal, mais uma vez, a no singular, palavra no plural, crase nem a pau, letra D. Número 9. De novo, ó, a colocação do pronome oblíquo no destacado está de acordo com o que prevê a norma padrão da língua portuguesa no seguinte período irregular correta. Pessoal, consideraria. Consideraria um verbo que está no futuro do pretérito. O que eu falei para você? Verbo no futuro, viu o hífen depois está errado, acabou, não pode ter. Verbo no futuro. Com o pronome depois, não pode ter ênclise, não pode. O verbo no futuro não aceita ênclise, então elimina a letra A. Regra básica de colocação pronominal, não se inicia a oração com pronome oblíquo. Se busca, não busca-se investir. Entendeu? Jamais. Fator de prox, olha o que eu falei, palavra negativa, onde eu botei isso, que eu já não lembro. Ah, fechou aqui, infelizmente. Mas, querido, jamais é uma palavra negativa. Olha o nariz, palavra negativa, advérbio, pronome relativo, indefinido. Conjunções subordinativas, fator de prox. Então, jamais se darão. Os candidatos que é pronome relativo, fator de prox, que se saem. Melhor. E alguns pronome indefinido se consideram perfeito. E aí, só para a gente fechar aqui, mais uma de colocação pronominal. Como que você não estuda colocação pronominal para fazer uma prova da 6 Gran Rio? Tem que ser muito doido.
cai direto. Colocação pronominal, concordância, crase, pontuação, acentuação gráfica. Isso cai o tempo todo nas provas da SESGRAN Rio. A colocação do pronome está de acordo. Dinheiro não. Não, palavra negativa, fator de proxy. Então, me foi. Cuidado. O depósito só estará concretizado se houver quem validá-lo. Cuidado, tá, pessoal? Esse validar aqui, esse é interessante. Esse validar aqui, se houver quem fizer, vou botar aqui fizer. Esse validar aqui, ele está no futuro do subjuntivo. Queridos, o futuro do subjuntivo, ele não aceita a ênclise. Então, teria que ser quem o validar. Tudo bem? A mesma coisa, depositaria, mais uma vez é futuro. Só que é o futuro do pretérito. Não há ênclise. Depositaria, ficaria estranho, ficaria assim, ó. Depositaria. Ficou engraçado, né? E não se inicia oração com pronome oblíquo átono. E é por isso que ele colocou aquele pronome oblíquo átono depois do verbo e não antes do verbo. Letra D. Gabarito me empreste na letra E. Está incorreto porque você não pode colocar o pronome oblíquo átono iniciando a oração. Queridos, espero que tenha ficado tudo muito claro para você e que você participe dos nossos projetos. Entre no nosso treinamento completo, não fique se garantindo nas aulas no YouTube, porque aqui é tudo muito bolado. Lá você vai ter o cronograma, tudo mastigado, com muita teoria, muitas questões. Então não demore. E eu espero que você gabarite sua prova de língua portuguesa no seu concurso aí, você que vai encarar a SESGRAN. Obrigado, tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.